Em nome do Conselho da Igreja, eu quero parabenizar a todas as mulheres, independente da faixa etária. Eu sei que é muito pouco estabelecer um dia para homenagear a mulher. Na verdade, a mulher deve ser homenageada, respeitada, todos os dias. Porém, hoje, como é uma data internacional, Dia Internacional da Mulher, fica aqui as congratulações do Conselho da Igreja. Eu, então, quero aproveitar a oportunidade e pedir a você que tenha esse mesmo gesto que Renato acabou de ter, né, cumprimentando a sua... Não é só hoje. Não é só hoje. Feita a saudação, esse momento de confraternização, nós iniciaremos o culto público desta manhã. E eu convido você a colocar-se de pé, abrir a Escritura em Deuteronômio, capítulo de número 26, e o texto que nós leremos encontra-se a partir do verso 16. Houve um equívoco aqui no boletim. Deuteronômio 26, a partir do verso 16. Será de 16 a 19, a leitura será alternada. A leitura faz parte do plano de leitura anual. Você que vem a... Deuteronômio 26, de 16 a 19, leitura alternada. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus e eu convido você a entoar ao Senhor cânticos de exaltação àquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Logo após os cânticos, eu convido o pastor Daniel para orar por iluminação, sendo o pregador desta manhã o reverendo Lucas. Bom dia, queridos. Deus somente Deus.
nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Oremos. Santo, eterno, Deus Todo-Poderoso, imutável, Deus que governa, rege todas as coisas. Nesse momento nos achegamos diante do Teu trono de graça, ó Deus, e clamamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração. Usa como instrumento em Tuas mãos a vida do reverendo Lucas, como boca do Senhor, para que, ó Deus, possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Prepara o nosso coração, assim como o Senhor já preparou o Teu servo, para que possamos receber a Tua palavra com fidelidade e praticá-la, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 14 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim,
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Até o meio da minha adolescência, até meus 15 anos, eu vivi num condomínio em Brasília, condomínio fechado, poucas casas, muitas crianças, nós todos nos conhecíamos, era um condomínio com poucas casas, brincávamos, subíamos em pés de árvore, jogávamos bola, tomávamos banho de mangueira, todas essas coisas que crianças fazem. Era um momento de festa, era um momento de diversão. E não muito incomum naquela época, hoje um pouco mais incomum, acabava a luz. De noite, acabava a luz, e naquele momento, o que nós poderíamos fazer? Poderíamos ficar em casa, ou poderíamos ir para a rua do nosso condomínio, deitar na varanda de alguma casa e olhar as estrelas. Isso era muito comum. Eu sei que hoje não falta tanta luz como naquela época, que tinha apagão e tudo mais, mas isso era algo que acontecia com alguma frequência. E como bom brasiliense que sou, eu sou apaixonado pelo céu de Brasília. E nós deitávamos naquela varanda e olhávamos para as estrelas e ficávamos imaginando, sempre tinha alguém que via uma estrela cadente. E nós ficávamos ali imaginando toda aquela grandeza do céu e aquelas estrelas. Em meio às trevas, aquelas estrelas brilhavam, dando beleza àquele momento e fazia a alegria de todas as crianças. O Evangelho de Mateus, ele é escrito pelo próprio Mateus, um coletor de impostos, alguém que estava acostumado a servir Roma, e ele escreve então esse Evangelho, dando muitas explicações a respeito de questões financeiras, tradições judaicas, evidenciando então Cristo Jesus como rei judeu. Ele comprova a messianidade de Cristo em vários momentos. Mateus faz alusão ao Antigo Testamento diversas vezes, mostrando que Cristo Jesus era o cumprimento das profecias. Esse evangelho tem um refrão que se repete por 9 vezes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Em 9 momentos nesse evangelho, o evangelista Mateus mostra que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Isso fica evidente nos seus milagres, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade, multiplica pães e grandes discursos, como por exemplo o Sermão do Monte, que nós bem conhecemos. Isso tudo para evidenciar o cumprimento profético de Cristo Jesus. Se você virar sua Bíblia um pouquinho, no versículo 13, o Senhor Jesus já havia dito para os discípulos que eles eram o sal da terra. O sal tendo a função de temperar, de conservar, e dado como exemplo para mostrar que o discípulo de Jesus tem um papel importante na sociedade, não só de levar o evangelho, de dar tempero, mas no sentido também de refrear o mal evidente da sociedade. Nós temos então esse papel de um freio moral para a nossa sociedade. O que nós devemos saber é se somos ou não sal da terra, se temos cumprido o nosso papel ou não. Mas agora o Senhor Jesus diz que nós somos luz do mundo. E nós queremos nessa manhã responder a uma pergunta: qual é o nosso papel enquanto regenerados para uma viva esperança? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel, uma vez que nós fomos regenerados para essa viva esperança? E o resumo daquilo que eu vou falar nessa manhã é que o discípulo, ele cumpre sua missão de forma intencional. Um discípulo do Senhor Jesus, ele cumpre a sua missão de forma intencional. E nós vamos ver isso em 3 momentos. Primeiro, na nossa identidade. Segundo, na improbabilidade de não cumprirmos a missão. E também na intencionalidade de cumprirmos essa missão. Mas vamos ver então a nossa identidade. O texto diz: vós sois luz do mundo. O Senhor Jesus começa com uma afirmação categórica: vocês são luz do mundo. O Senhor não nos deu possibilidades. O Senhor fez uma afirmação dizendo: vocês são. Isso faz parte do que vocês são, é a identidade de vocês. Eu estou dizendo que vocês são luz
do mundo. E uma vez que o Senhor Jesus diz que nós somos, nós temos que ser. No Evangelho de João, capítulo 1, de 4 a 9, o Senhor Jesus diz que Ele é a luz que ilumina todo o mundo. No capítulo 3, de 19 a 21, o Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo, mas foi rejeitado porque os homens amavam as trevas. Em João 8,12, o Senhor declara: eu sou a luz do mundo. No mesmo Evangelho de João, capítulo 9, verso 15, o Senhor Jesus diz que Ele não estaria para sempre com os discípulos, mas enquanto Ele estivesse, Ele era a luz do mundo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz que nós somos a luz do mundo. Nós temos a nossa identidade. E nós precisamos entender que o mundo vive em trevas. Nós precisamos entender que, assim como ali na minha adolescência a luz acabava e as trevas tomavam aquele condomínio, o mundo já vive em trevas. E nós somos a luz do mundo. O Senhor nos deu essa identidade. E as trevas precisam ser iluminadas por nós, cristãos, que temos a nossa identidade em Cristo Jesus, para ser luz do mundo aqui e agora. O Senhor Jesus diz que a sua identidade como cristão é brilhar para evidenciar quem Cristo é. Você, discípulo do Senhor Jesus, regenerado para uma viva esperança, você precisa refletir a luz de Cristo, porque nós, em nós mesmos, nós não temos luz para brilhar. Nós somos luz do mundo, porque o Senhor Jesus é a luz do mundo. Nós refletimos a luz de Cristo, porque somos semelhantes, somos imitadores de Cristo Jesus, e como imitadores nós refletimos aquilo que Cristo é, ainda que não perfeitamente. Nós precisamos entender a nossa identidade. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós podemos cumprir então a missão de ir e pregar o Evangelho. Se nós não entendermos quem nós somos, o que Cristo fez, o Evangelho da graça, é bem capaz que a gente use a nossa vida em prol de nós mesmos, e a gente se esqueça que o mundo vive em trevas e que o Senhor nos colocou nesse mundo de trevas para refletir a luz dele. A pergunta é: você tem sido luz do mundo? Você tem refletido a luz de Cristo no seu escritório, no seu consultório? Você tem refletido a luz de Cristo no comércio que você administra, no seu comércio? Você tem sido luz do mundo com os seus amigos à sua volta, não aqui no domingo, porque aqui no domingo é muito tranquilo ser luz do mundo. O problema é do portão para fora. O problema é de segunda a sábado. O problema é quando as pressões do emprego vêm e eu tenho a tendência natural, adâmica, de não ser luz do mundo. Você tem sido luz do mundo de segunda a sábado? Quando você lida com o porteiro do seu prédio que talvez fez algo que te desagradasse, com aquele seu colega de trabalho que pega no seu pé e que te perturba, com aquele seu vizinho que dá festas até altas horas da noite e causa uma perturbação no seu apartamento, acordando as suas crianças. Você tem refletido a luz de Cristo? Ou você tem sido como uma lanterna quase sem pilha? Está ali brilhando, até tem um pouquinho de luz, mas não resolve muito. Mal dá para ver o que está na frente. Nós somos chamados para ser sal e para ser luz do mundo. Não como uma lanterna sem pilha, mas de fato como um farol brilhando, alumiando, mostrando, evidenciando o caráter do nosso Senhor e Salvador, evidenciando a viva esperança
que só possui aqueles que foram regenerados pelo Senhor. Você tem encarado a sua missão e tem vivido a sua identidade de ser luz do mundo? A sua identidade é ser luz do mundo. Mas há o segundo ponto também, que é a improbabilidade de não cumprirmos a missão. Verso 14, a parte B, diz que não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Agora o Senhor Jesus, uma vez que nós entendemos quem nós somos, uma vez que nós entendemos o que o Senhor Jesus fez por nós em nos transformar de trevas, trazer para o seu reino de luz e dizer, olha, vocês são luz do mundo, ele diz, olha, é improvável não cumprir essa missão. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós víamos passar férias aqui em Brasília todo ano. E na volta, nós tínhamos por hábito sair daqui de Vitória 3, 4 horas da manhã para fazer essa viagem de 1.300 quilômetros em um dia e chegar lá no final da noite, final da tarde, início da noite. E quando você está chegando ali em Brasília, você tem que lembrar a geografia, um planalto, muitos quilômetros de distância, você começa a ver as luzes lá atrás da cidade de Brasília. E a reação natural de uma criança é perguntar, papai está chegando? É bem verdade que essa pergunta a gente começa a fazer ali mais ou menos em São Torquato, né? Isso se repete durante horas e horas. Mas quando você está chegando ali e você vê Brasília de longe, você diz, não tem como esconder aquela cidade. Uma cidade que está a mais de 1.000 metros do nível do mar, uma cidade que está numa região de um planalto central, não tem como esconder, você vê de longe. Não tem como esconder que você é cristão das pessoas que vivem ao seu lado. Não tem sentido você ser luz do mundo e você se esconder nos seus afazeres. O segundo exemplo é de uma vela que é guardada debaixo de um alqueire. Alqueire era uma cesta, cabia mais ou menos 12 litros e meio. E depois ela se tornou uma medida, uma medida, como uma xícara, que serve para tomar café, mas é também uma medida. Não faz sentido, quando a luz acaba da sua casa, hoje com o celular, não faz sentido você acender a luz do seu celular, ou a vela, e colocá-la debaixo de um prato. Ou pegar o seu celular, acender a lanterna e colocar dentro da bolsa. O que o Senhor Jesus está dizendo é que nós, uma vez que somos luz do mundo, precisamos cumprir a missão de uma forma correta. Não tem sentido você ser luz do mundo e você se esconder. Não tem sentido você ser regenerado para uma viva esperança e você enterrar essa viva esperança nos seus afazeres, no seu trabalho, no seu conforto, no seu apartamento. Não tem sentido. É improvável ser luz do mundo e não refletir a luz do mundo para aqueles que vivem em trevas. Aliás, isso é crueldade. Saber que tem pessoas morrendo e nós nos escondermos na nossa vida. Quando falta luz, você coloca a vela lá em cima, para que os raios de luz consigam iluminar o maior espaço possível. Não faz sentido você ser cristão e não testemunhar da graça de Jesus. Charles Spurgeon, ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou nós encaramos o trabalho de missão, e aqui quando eu digo trabalho de missão, eu não estou dizendo que você tem que ir lá para o Japão, para a China, para Nova Zelândia. Eu estou dizendo que você precisa ser um missionário, você precisa cumprir a sua missão intencionalmente, com relacionamentos. Talvez para a pessoa do Japão, Vitória são os confins do mundo, e você mora nessa cidade,
e é nessa cidade que você precisa cumprir a sua missão. Porque senão, você está pegando a luz de Cristo e escondendo ela debaixo de um cesto. Você está pegando a esperança viva, da qual você foi regenerado, o talento que o Senhor te deu, e você está enterrando com medo de perdê-lo. A pergunta é: como tem sido com você? Você tem se escondido? Você tem testemunhado do Evangelho da graça? Você tem pego essa viva esperança e o que você tem feito com ela? O Evangelho é só para a sua salvação, para o seu bem-estar, para a sua eternidade, ou você tem espalhado esse Evangelho? Porque caso contrário, você está enterrando, você está tapando a luz de Cristo. Deus falou: você é a luz do mundo. Você precisa testemunhar, você precisa falar, você precisa viver, você precisa se relacionar com pessoas intencionalmente para pregar o Evangelho da graça. Você não pode pegar essa luz e tapá-la. As pessoas sabem que você é cristão. Por mais que você se esconda, as pessoas vão reconhecer. Elas podem ver em você um bom cristão ou um mau cristão. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem usado as suas redes sociais, por exemplo? Você tem usado para testemunhar, para ser luz? Ou você é só mais um no meio da multidão de tantas bobeiras que nós vemos nas redes sociais? Você tem semeado o Evangelho da graça? As redes sociais nos dão uma chance, uma oportunidade de levar o Evangelho até a países perseguidos. A questão é como nós usamos essa ferramenta tão importante de propagação. É improvável ser cristão e não cumprir o Evangelho, não cumprir a missão que nos foi dada. Nós entendemos então a nossa identidade, nós entendemos a improbabilidade do não cumprimento da missão, mas por fim, nós temos que entender a intencionalidade da missão. Um discípulo precisa ser intencional em sua missão. O Senhor Jesus, no verso 16, ele vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Aqui vale uma explicação que não é para nós brilharmos, a intenção de nós sermos luz não é como o fariseu que batia no peito e dizia: eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o texto diz que é para que vejam as nossas obras, as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Não tem a ver conosco. O Evangelho não tem a ver conosco, o Evangelho tem a ver com Cristo, é tudo sobre Cristo. Foi Ele que cumpriu todos os pré-requisitos que nós não cumpriríamos. O Evangelho não tem a ver com o quanto você pode fazer, mas o quanto Cristo fez por você e o quanto você vai reverberar essa mensagem daqui para frente. E você, e eu e você precisamos de intencionalidade. Mas eu quero ser bem prático aqui. Intencionalidade requer planejamento. Você, a sua família, pode ser um ponto missionário na cidade. Nós podemos espalhar essa viva esperança quando as nossas casas se comportam não só como os nossos lares, mas como pontos de missão na cidade. Hoje nós estamos todos reunidos aqui, hoje é dia do Senhor, nós devemos, é nosso dever nos reunirmos como povo do Senhor, mas daqui
para fora, nós devemos entender que a nossa casa precisa ser um ponto missionário na cidade. Nós estamos iniciando os trabalhos com os pequenos grupos, e eu quero te desafiar a usar a sua casa como um ponto missionário na cidade. Imagina se durante a semana, de segunda a sexta, pessoas não regeneradas pudessem encontrar pontos missionários para ouvir o Evangelho na cidade de Vitória. Imagina se nós, eu e você, firmados na nossa identidade, entendendo que não podemos nos esconder, imagina se nós tivéssemos relacionamentos intencionais com aquela pessoa que vende o pãozinho que você comprou hoje de manhã, e você vai ali conversar com ela todos os dias, intencionalmente para criar um relacionamento, um vínculo, desejando um bom dia, tratando com honra, cuidando, lidando com o porteiro do seu prédio de uma maneira amorosa, de uma maneira intencional, para pregar o Evangelho, dando a ele uma Bíblia, dando a ele uma literatura cristã, tratando talvez a pessoa que trabalha na sua casa com dignidade, com honra, tratando ela de uma forma correta, pregando o Evangelho, e ela vendo o Evangelho sendo vivido nos relacionamentos familiares. Queridos, isso requer planejamento, isso requer intencionalidade. Proclamar o Evangelho convivendo com pessoas no escritório, no consultório, no comércio, no prédio, na sua casa, tratando os seus filhos como discípulos e intencionalmente pregando o Evangelho para eles, porque nós somos luz do mundo e nós não podemos esconder esse tesouro que o Senhor nos deu. O texto diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam. O Senhor quer que a gente tenha essa intencionalidade. O Senhor diz: olha, vocês vão brilhar porque eu quero que os homens vejam. Não para vocês, não para olhar para a família de vocês e falar: nossa, que família perfeita, porque não é. Mas para que glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus, para que entendam que o fim do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele eternamente. Intencionalidade tem a ver com o nosso objetivo, com a nossa missão. Pensar no Evangelho, ser incomodado pelo Evangelho e então agir à medida que conhecemos e vivemos o Evangelho. Nós devemos então pregar essa viva esperança. Faz o seguinte essa semana: marque um jantar com amigos que não conhecem o Evangelho. Marque um jantar intencional, para que você possa orar por aquela família, para que você possa dizer: olha, eu estou marcando esse jantar porque eu e minha família estamos orando por vocês, e nós queríamos oferecer esse jantar, e oferecer a nossa casa, a nossa amizade. Procure ser atendido talvez pelas mesmas pessoas, no supermercado, no comércio. Planeje isso. Eu tenho certeza que você tem vínculos no comércio. Talvez uma loja de roupas, a padaria, o pessoal já te conhece, no seu prédio. Enfatize isso. Invista nisso. Invista nisso não só pela amizade, mas para pregar o Evangelho. E principalmente dependa do Senhor. Ore ao Senhor pedindo a Deus oportunidades de pregar o Evangelho. Essa é uma oração que Deus responde. Missão requer intencionalidade. Nenhum soldado vai para a guerra sem intencionalidade. Nenhum soldado vai para a guerra de bermuda e chinelo. Pelo contrário, ele está totalmente pronto para cumprir aquilo que ele precisa fazer. Nós vivemos num mundo de trevas, numa guerra, e como soldados de Cristo Jesus, nós temos que ter intencionalidade. Mas há uma outra pergunta: o quanto você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu dia, do seu dinheiro, da sua casa, para que a viva esperança
seja levada àqueles que carecem do Evangelho. Requer um pouco, requer uma alta dose de sacrifício. Quero concluir. Naquelas noites sem luz, lá em Brasília, eu conseguia ver as estrelas. Mas hoje, nesse mundo de trevas, será que o mundo consegue ver cristãos intencionais vivendo e pregando o Evangelho? Será que nós temos brilhado no meio das trevas, no mundo sem esperança, onde há pessoas se jogando da ponte toda semana? Será que o Evangelho tem sido levado? E será que as pessoas têm visto na minha vida, na sua vida, o Evangelho de Cristo Jesus? Será que nós temos sido luz do mundo para refletir a luz de Cristo? Queridos, na cidade de Vitória há muitas pessoas que perderam a esperança, mas talvez a luz no fim do túnel que essas pessoas consigam enxergar é a minha vida, é a sua vida. Que sejamos como luzeiro no mundo. Nós temos enfatizado duas palavras muito fortemente: cooperação e intencionalidade. E por isso eu te convido para abrir a sua Bíblia em Filipenses 2,15 e lermos todos juntos Filipenses 2,15, porque esse texto fala de cooperação e fala também de intencionalidade. Filipenses 2,15. Vamos ler todos juntos? Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que possamos fazer tudo na nossa igreja, sem murmuração, sem contendas, como filhos irrepreensíveis, para que sejamos de fato luzeiros no mundo, nessa geração pervertida e corrupta. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nesse instante honraremos a Deus por meio da devolução dos dízimos, da entrega das nossas ofertas. Ao som do hino de número 57, eu convido você a sair do seu lugar e trazer aquilo que foi devidamente separado para este momento de culto. Convido o nosso irmão e diácono Charles para a oração diaconal. Pedi também ao Charles que ore a Deus para que haja uma compreensão na nossa igreja. Cada membro, um discípulo. Cada lar, uma igreja. Que essa compreensão seja muito clara em todos nós. Cada membro, um discípulo. Cada casa, uma igreja. Cantemos ao Senhor.
Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de subirmos à Tua casa para te prestar culto. Te agradecemos por todo o sustento que o Senhor nos concede. Te agradecemos por esta igreja, pelos meus irmãos que devolvem dízimos e ofertas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Pai e o nosso sustentador. Pedimos que esses recursos sejam revertidos para o bem da Tua obra, para fazermos aquilo que agrada ao Teu Espírito Santo, à Tua vontade. Que o conselho desta igreja seja sábio, seja tomada de sabedoria para fazer aquilo que provém a Ti. Ó Deus, oramos também para que cada um de nós, dentro da nossa vida diária, possamos reluzir a luz de Cristo em nós. Como o pastor disse, que possamos ser membros e que a nossa casa seja uma igreja. E que isso seja uma verdade no nosso meio. Que Tu possas colocar dentro de nós tudo aquilo que o reverendo Lucas pregou, que esta verdade esteja dentro do nosso coração, para que possamos ser uma igreja comprometida com a missão e falarmos de Cristo e resplandecermos Sua luz para este mundo. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a colocar-se de pé. Após a bênção, cantaremos o Tríplice Amém. Em seguida você se assenta e Luciano nos conduzirá na escola bíblica dominical. E agora, amados do Senhor, que a graça bendita do nosso Salvador e o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém.